Boa noite a todos. Nós vamos lendo trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que vai falar para nós sobre os ensinos morais que o Cristo nos trouxe, fazendo uma reflexão de alguns trechos da Bíblia. Então, em Mateus capítulo 7, dos versículos 13 e 14, temos o seguinte ensinamento do Cristo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. No início desse trecho, quando fala que nós devemos entrar pela porta estreita, o próprio verbo, no seu infinitivo, demonstra a necessidade de ação, de determinação e de vontade da nossa parte. Toda vez que nós estivermos estudando o Evangelho do Cristo, nós temos que fazer essa reflexão de que o movimento é individual. Nós podemos nos ajudar, e nós fazemos isso, porque sabemos que a caridade é o caminho para a felicidade. Fora da caridade, não há como libertarmos-nos dos nossos defeitos e daquilo que traz para nós, em última instância, a infelicidade. Somente através do caminho com o Cristo, Ele mesmo nos fala sobre isso, porque o tema que nos foi proposto para fazer a reflexão de hoje são duas portas, dois caminhos. Na verdade, nós temos muitos caminhos a percorrermos e conseguiremos determinar para nós mesmos aquilo que mais traz para a gente uma razão. Então, nós buscamos nas nossas existências a razão de estarmos aqui. Essa reflexão, filosoficamente, todos nós fazemos. Quando nós nos encontramos, às vezes, em condições de dificuldades, de infelicidade, de questionamentos íntimos, nós estamos a todo momento fazendo essa reflexão. Qual o sentido da vida? Para que eu possa melhorar, para que eu possa, pouco a pouco, ser melhor, ser mais feliz, quais os caminhos devo tomar? E a simbologia da porta estreita, ela nos fala sobre isso. Porque na lição ele fala que larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. Muitos de nós, quando a gente vai fazer uma reflexão sobre o mundo que estamos vivendo, opta por essa porta larga da perdição a que o Cristo nos fala. A condução é determinada por nós mesmos. A existência num mundo de expiação e provas pressupõe também muitas vicissitudes, muitos arrastamentos, e se nós não refletirmos sobre a nossa realidade, qual o objetivo real da vida, para o que estamos aqui, que, segundo a doutrina espírita e os espíritos superiores nos ensinam, é para podermos progredir intelectualmente, evoluir espiritualmente, e isso só é possível a partir do momento que fazemos essas reflexões, tomamos decisões e vencemos os obstáculos. E os obstáculos mais difíceis de serem vencidos são aqueles relacionados a nós mesmos, às nossas imperfeições. Porque eu muitas vezes escolho o caminho que me apraz, que traz para mim satisfação dos meus desejos, mas será que os meus desejos ainda não estão muito ligados às questões mais instintivas, em detrimento das questões mais espirituais? Porque a pátria espiritual e a existência no mundo corporal são condições
em que vivemos, momentaneamente encarnados, depois desencarnados, reencarnados de novo. Nós vivemos nesse fluxo contínuo buscando o aperfeiçoamento dos sentimentos, o aperfeiçoamento da nossa compreensão acerca de nós mesmos, acerca do outro, acerca das leis de Deus. Então a reflexão de Jesus é nesse sentido. Poucos escolhem a porta estreita. Se formos fazer uma analogia, na nossa herança de nós mesmos, estamos hoje aqui com as dificuldades, mas tudo consequência daquilo que fomos semeando no passado. Então, certamente, como estamos muito mais próximos das nossas origens, quando Deus nos criou, do que da nossa destinação, numa condição espiritual de espíritos relativamente perfeitos, como estamos mais próximos, então, das questões originárias, estamos também mais próximos desses desejos que estão ligados mais às questões instintivas. E o contraponto que a gente pode fazer é esse, a reflexão. Estudar a doutrina espírita, estudar o conhecimento amplo que existe hoje na humanidade, em todas as áreas do conhecimento, fazer essa reflexão e determinar para nós mesmos qual o verdadeiro sentido da vida, o que vai agregar e o que vai me trazer momentos mais perenes e duradouros de felicidade. Então, no contraponto materialismo versus espiritualismo, nós chegamos a um ponto hoje de avanços científicos inimagináveis no passado. Hoje falamos sobre inteligência artificial, sistemas autônomos, carros e toda a tecnologia existente hoje na humanidade terrestre. Então, nós progredimos muito intelectualmente. Mas nós sabemos que todo esse progresso, com toda a condição, muitas vezes, de fartura que nós temos, a condição que nós temos de riqueza ou de pobreza, a condição de juventude ou de uma condição de maior maturidade, que muitos de nós já nos encontramos, todos esses momentos das nossas existências são importantes, mas que a felicidade não se encontra unicamente na posse do poder, na posse do que é efêmero, materialmente falando, mas sim na aquisição daquilo que o Cristo nos ensina, que nós devemos perseguir como meta de vida, que é os sentimentos mais burilados, as emoções, o sentimento de fraternidade. Porque hoje, a partir do momento que nós assistimos o noticiário, muitos de nós podemos ficar um pouco, até mesmo desesperançosos com toda essa situação que vivenciamos na sociedade brasileira ou mesmo em outros países, de conflitos, guerras e tudo mais. Mas a espiritualidade nos ensina que nunca na história da própria humanidade terrestre houve tanto amor como agora. Por isso que a gente não pode desanimar. Nós temos que ser positivos, esperançosos, às vezes não no curto prazo, mas nós vamos construir as condições, pavimentar esse caminho, que é o tema da lição aqui, para termos um mundo melhor amanhã. Só depende de nós. A espiritualidade, ela nos auxilia, ela nos inspira a todo momento. Todos nós temos os nossos espíritos protetores que a todo momento estão nos influenciando positivamente para tomarmos boas decisões. Mas no final das contas, somos nós que decidimos qual caminho trilhar, se a gente vai passar pela porta estreita ou pela porta larga. A porta estreita, então, leva a essa meio que uma análise metafórica. É como se a gente tivesse uma mochila nas costas. O símbolo aqui seria assim: toda a nossa trajetória de erros e acertos, de saldo ou balanço patrimonial espiritual, que eu estou fazendo uma analogia agora que me veio aqui à cabeça de fazer a comparação. Então, no balanço espiritual de cada um de nós, temos o positivo e o negativo.
como estamos muito próximos ainda das nossas origens, nós temos heranças muito negativas de decisões que tomamos no passado, más resoluções. E essa bagagem, ela é reflexo, se traduz na individualidade de cada um de nós hoje. Então, a personalidade que nós assumimos, cada nova reencarnação é uma personalidade diferente, uma persona, porque recebemos um novo nome, um novo corpo, e a persona vai se alterando, mas o indivíduo não. O indivíduo é a construção desse ser multimilenar que é herdeiro de si mesmo. Então, na simbologia da porta larga, é como se eu tivesse essa mochila cheia de imperfeições. E para que eu possa passar pelas portas estreitas da vida, eu preciso ir me despojando dessa bagagem, desse saldo negativo. E Jesus nos ensina que somente o amor pode cobrir uma multidão de pecados. Qual o significado desse ensinamento moral do Cristo? Cobrir não necessariamente significa apagar. Todas as nossas experiências de vida ficam gravadas em nós mesmos, na mente do ser imortal. A memória, ela não está no perispírito. A memória está na mente. Tanto é que o próprio perispírito vai sofrendo transmutações a nível atômico. Mas a mente ela só se aprimora, e a mente é muito poderosa. Então, se nós tomarmos a decisão de seguirmos os caminhos corretos e trabalharmos na seara do Cristo, lutarmos contra nós mesmos, não com o outro para sobrepujar o outro, mas para vencer o homem velho, aí sim a gente vai estar se despojando dessa bagagem e a gente vai estar nos permitindo seguir pelos caminhos, que são muitos, e eles são caminhos que cruzam uns com os outros. Nós vivemos num regime de interdependência, e essa interdependência está no nível do relacionamento humano, no relacionamento de encarnados, reencarnados e desencarnados. Então, a partir do momento que eu tomo a decisão de vencer as minhas imperfeições, de buscar as virtudes necessárias para algum dia conseguir me afastar mais das minhas questões instintivas e avançar no caminho da evolução espiritual, quando eu tomar essa determinada vontade e decisão de seguir celeremente, não mais pegando muitos desvios, se a gente assim o fizer, na misericórdia divina, Deus nos oportuniza novas chances de reparação, porque é assim como um pai faz com um filho. Ele sempre vai estar buscando ensinar, oportunizar. E essa criança, se nós pudermos nos colocar nessa condição de imaturidade diante das condições espirituais, né? Estamos ainda caminhando, mas muito ainda na infância espiritual, se nós tomarmos a decisão de crescermos, amadurecermos espiritualmente, aí sim a gente vai estar criando as condições para avançarmos mais aceleradamente. Então a nossa proposta é sobre fazer esse caminho íntimo de renúncia. Renúncia porque as coisas que me aprazem muitas vezes estão ligadas ao meu egoísmo, de querer para mim ou para os meus. A renúncia também está ligada à questão da humildade, porque às vezes eu sou orgulhoso. Se alguém me chama a atenção, eu logo fico desconcertado, porque, poxa vida, está me chamando a atenção, mas será que eu fiz aquela reflexão com humildade? Não, me chamou a atenção porque eu realmente estou errado. O humilde, acredito que é uma das virtudes mais bonitas, ele vai fazer essa reflexão e vai agradecer, obrigado por você me mostrar isso. Mas o orgulhoso não. Então está vendo como que o embate é com nós mesmos? Eu não vou lutar o bom combate enquanto eu não perceber que eu preciso contrapor
a minha montanha de erros do passado. Está vendo a analogia também para transpor a porta estreita? Essa montanha não me permite avançar dos erros. Então, a partir do momento que eu tenho essa humildade para fazer esse reconhecimento de toda a minha trajetória, mas que agora eu sei que eu tenho toda a potencialidade inata em mim também, de poder fazer o movimento, o contraponto, aí sim eu vou fazer essa renúncia, vou renunciar aos meus desejos, aos meus instintos ainda muito primários, e vou pouco a pouco lutando, me esforçando para ser melhor. E isso é fundamental nas nossas vidas. Os objetivos, a partir de agora, no avanço que já conseguimos até hoje na civilização, ele não pode ser só mais ter, obter, conquistar, de uma maneira do passado que era muito comum também, né? A competição, ela tem que ser transformada numa visão de cooperação. Vejamos o que acontece conosco hoje no contexto climático, ambiental, do mundo em que vivemos. Se nós não fizermos a nossa parte localmente, e também as outras pessoas que convivem no mesmo planeta fizerem a parte delas em cada um na sua sociedade, todos terão um reflexo. Então, está vendo que não adianta mais eu competir para ter um crescimento, para que um determinado país possa, em termos de relação PIB, crescimento interno do capital e de todas as empresas e poderio militar, toda a situação relacionada às coisas materiais, não adianta mais os países buscarem o caminho da competição. Porque sabemos que hoje, de agora para frente, numa transição para um mundo de regeneração, nós precisaremos ser mais cooperativos. Então, eu atuo no meu microcosmos aqui, eu atuo dentro do meu lar, com o ambiente de trabalho, com os amigos, e cria um efeito multiplicador na forma de crescimento aritmético, vamos dizer assim, uma progressão aritmética. A partir do momento que eu influencio positivamente esse vai influenciar outro, e vai se criando essa progressão aritmética no bem. Então, o esforço nosso não é mais só possuir, que está muito ligado ainda ao materialismo, consumismo, né, a um processo de ilusão com a realidade espiritual. Nós devemos combater o materialismo buscando a espiritualidade, independentemente de religião. Na doutrina espírita, nós não temos a pretensão de fazer com que, né, de uma forma proselitista, mais pessoas se tornem espíritos, porque de fato eu não sou espírito, eu não sou espírita, perdão, eu estou espírita, né? Então, Leon Denis nos ensina que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas ela é o futuro das religiões. A partir do momento que, cooperativamente, todas as religiões, todas as denominações, seitas, compreenderem as questões espirituais e não buscarem só as questões materiais, compreenderem realmente os ensinamentos de Jesus, nós trabalharemos de forma a transformar essa sociedade para chegar a uma época, nessa transição para um mundo de regeneração, que não mais teremos conflitos, não mais teremos encarceramentos, não mais teremos guerras. Pode parecer utopia para o pessimista, mas para o otimista que pensa no futuro e que tem a consciência do ensino do Cristo, quando ele nos fala que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. O que o Cristo quis dizer quase 2000 anos atrás, quer dizer, dentro dessa lei de nascer, viver, progredir, né, renascer, progredir sempre, eu estava no passado como pivô de conflitos, de guerras, participando ativamente. Hoje não. Hoje eu estou aqui com vocês. Nós estamos juntos aqui buscando outras
situações de vida para nós, senão a gente estaria em outro lugar. Então, cada um de nós que se encontra presencialmente aqui, ou mesmo na internet, nós estamos buscando algo a mais. Nós já não estamos mais buscando só o caminho mencionado aqui da porta da perdição, espaçoso, e o caminho que conduz a muitos problemas. Nós chegamos num ponto de reflexão, de ruptura, de despertamento, de conscientização e de mudança de concepções, que hoje nós já buscamos algo mais. E o processo da transformação de uma sociedade parte de cada indivíduo, de cada família, que é a célula primitiva que compõe o tecido social. Então, se nós nos influenciarmos, se nós dermos o exemplo, porque não adianta também só retórica, não adianta só ficar falando, né? Eu, muitas vezes, faço as reflexões e penso, puxa vida, muito do que eu estou falando aqui eu não consigo fazer, mas é assim mesmo. O processo de mudança, ele não é fácil, a gente luta com as próprias imperfeições, mas, a partir do momento que eu me esforço, pouco a pouco, amanhã eu posso deixar de fazer o que ainda faço hoje. O próprio Paulo de Tarso nos ensinava e nos ensina. O que eu faço, eu gostaria de deixar de fazer. Mas ele foi se esforçando depois que ele fez o movimento de conversão. Ele foi se esforçando, lutando contra si mesmo, até o ponto de ele falar assim, já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quer dizer, ele lutou contra si mesmo. Quer dizer, o movimento que a gente tem que fazer no caminho, como Paulo fez, a caminho de Damasco, é esse movimento de conversão, de voltarmos para dentro de nós mesmos, nessa reflexão que estamos fazendo hoje aqui, e determinarmos com vontade ativa o que eu quero ser amanhã. Nós todos queremos ser melhores, isso é uma lei universal, tanto no âmbito dos mundos, dos planetas, dos orbes que povoam esse universo, essa lei infinita, perfeita, que faz com que tudo evolua, nós também, esses seres, esses princípios inteligentes, criados por Deus, que atingimos um estágio hoje de reflexão, que permitimos, que é possível, sim, fazer esse movimento de transformação, de busca pela porta estreita. E aqui nós temos, então, uma outra passagem dos Evangelhos de Lucas, capítulo 13, dos versículos 23 a 30. Ainda falando sobre a questão das portas, né? Então, Lucas traz para a gente o ensinamento de Jesus. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Jesus respondeu então, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13. Então, aqui, a gente vai perceber o seguinte. Olha,
a simbologia da porta. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. É o que a gente havia comentado agora mesmo, né? Não vou ficar repetitivo. Do esforço pessoal cada um deve fazer. E aqui fala assim, todos vós que praticais a iniquidade, também está dentro daquilo que a gente está falando dos vícios. Quais sejam? Até anotei aqui para lembrar de falar para vocês. Ó. Egoísmo, alguns exemplos. Egoísmo, orgulho, ambição, cupidez, ódio, inveja, ciúme, maledicência. Qual de nós que nunca nenhum desses? Então, é quase impossível, né? Mas a gente segue o ensino da espiritualidade superior e Kardec nos dá a sugestão aqui. Ele fala assim, ó, essas condições de viciação, essas condições de iniquidade que está aqui no Evangelho, a gente deve compará-las como se fossem ervas venenosas, das quais é preciso, a cada dia, arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno, quer dizer, a contramedida, a caridade e a humildade. Percebem? Então, tudo o que está nos sendo dito aqui, ensinado pelo Cristo, que está na Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo, amplia o entendimento com muita propriedade, é para falar para a gente assim, pessoal, segue, reformula, faz a reflexão e busca sempre ser melhor. E nós estamos com esse objetivo de vida. Cada um de nós tem esse objetivo. E aí eles explicam aqui os espíritos superiores no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó, larga a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. O mal aqui, a gente não pode fazer a personificação do mal com os vários nomes que já se deu, né? O demônio e tal. Na verdade, o que existe, Deus na sua infinita perfeição, tudo que Deus cria é perfeito. Somos nós, pela nossa ignorância das suas leis divinas, que criamos a condição de mal. Então, se existem hoje espíritos numa condição ainda de bastante inferioridade, até influenciando, interferindo, provocando conflitos, igual nós estamos vendo aí, no mundo hoje, 25 guerras acontecendo simultaneamente, não somente as guerras que estão agora em evidência na mídia, mas a espiritualidade superior, ela está nos amparando, ela está sempre nos inspirando no bem. Mas nós temos os espíritos inferiores, esses é que criam as condições do mal, por isso que eu falei que não existe a personificação, existem sim aqueles que estão em ignorância e pela inveja, provocando e se comprazendo com as situações de maldade. Mas, então, esse embate entre o bem e o mal, ele acontece desde que o mundo é mundo. Então, nós temos os irmãos em condição de inferioridade que estão nos interferindo em nossas mentes. Se nós não tivermos a fortaleza de determinar para nós mesmos que a gente quer ser melhor, a gente entra numa condição de sermos influenciados no caminho do mal. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante. Opa, isso aqui que eu estou fazendo passa pelo crivo da razão e pelo senso moral, pelo discernimento entre o bem e o mal. Isso que eu estou fazendo, ou pensando, né, isso é correto? Qual é o critério de boa convivência e a regra de ouro que nos foi ensinada? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que a gente tem isso como regra de ouro, tudo que eu for fazer, eu vou passar por essa peneira, por esse crivo. Se fizessem comigo, eu gostaria. Então, essa reflexão é diária. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo essa autotransformação, essa autoconscientização, esse despertar das nossas consciências, porque nós não precisamos nos preocupar
com a punição de um Deus antropomórfico na visão ainda antiquada que tínhamos no passado desse Deus punitivo. Não é Deus que pune. Deus, na sua perfeição, ele cria tudo perfeito. Somos nós que transgredimos as suas leis e depois, pelo processo, quando há o despertamento e avançamos para a humildade, contrapondo o orgulho, enxergamos os nossos erros, passamos então pelo processo da culpa e do arrependimento. A partir do momento então que a gente consegue esse despertar de pelo menos já enxergar um pouquinho das coisas erradas que a gente está fazendo, aí sim a gente abre uma porta muito importante para ser seguida. Depois de uma porta sempre tem novos caminhos, né? E os caminhos conduzem a muitas portas. A partir do momento então que eu determino para mim, quando Jesus nos ensina, batei a porta e a porta abrir-vos-se-á, quer dizer, bater a porta também é uma ação que depende da minha determinação. Então, a partir do momento que a gente determina para a gente mesmo assim, ó, eu vou abrir portas, eu vou ser melhor, a gente vai sim, pouco a pouco, esforçando e ser melhor. É o movimento aqui, pessoal, intransferível, individual. É um movimento que cada um tem que fazer por si só, mas é prazeroso, traz satisfação quando a gente percebe que a gente está melhor, não traz? Quando a gente faz o bem, a gente pensa, puxa vida, me deu um abraço, me deu um sorriso, me pediu obrigado, e a gente sente bem quando a gente faz isso. Então, o movimento é esse. É mais fácil ser agradável do que desagradável. Então, a partir do momento que eu reconheço que é importante trabalhar na seara do Cristo, que é importante ser melhor, que é importante praticar a caridade, que o Cristo nos ensina a todo momento com a sua lei de amor, essa lei que é a lei mais poderosa que existe no universo, a lei de amor, que traz a coesão e equilíbrio em tudo, do micro ao macro, da flor ao astro. Então, a partir do momento que a gente se conscientiza, a gente vai sentindo essa satisfação de superar a nós mesmos. E esses momentos de felicidade vão crescendo também. É o que eles estão falando aqui para a gente, os esforços sobre si mesmos que a gente deve empreender. E a espiritualidade nos ensina aqui também. É o complemento da máxima. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena. Por quê? Sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Por isso que a gente falou que tempo virá em que nós não teremos mais essas populações carcerárias que são... Aquilo ali é uma faculdade do crime. Né? 700 mil pessoas encarceradas somente no Brasil. Então, a gente precisa de fazer esse movimento de transformação das nossas instituições, das nossas escolas. O exemplo é dado em casa, a educação é dada em casa. A instrução e a fraternidade que a gente encontra, muitas vezes, nas escolas, é o que tem que ser incentivado para os nossos filhos, que serão os adultos de amanhã, que irão intensificar esse movimento de transformação que fala aqui, a terra transformada de amanhã. A estrada do bem será mais frequentada por todos nós, a partir do momento que a gente vai produzir esse movimento de revolução nas metodologias pedagógicas, fazendo a pedagogia do amor, não mais de competição, ensinando aos nossos filhos não a competir, mas a colaborar. As crianças adoram quando você dá exemplo, né, de fraternidade, de coleguismo, né, de trabalho em equipe. As crianças adoram. Então, a gente precisa de intensificar isso para a gente ter uma sociedade melhor. E a gente vai vendo. Não nos desanimemos, esforcemos. Que a gente possa dar o exemplo. Se hoje a gente tem 2/3 da humanidade ainda numa condição de muita inferioridade, eu me incluo nela, ainda, né, de imperfeição, e temos aí 25% da população composta de pessoas melhores, esse número vai crescer.
A influência positiva, ela tem esse efeito multiplicador. Então, a partir do momento que nós nos esforçarmos e dermos os exemplos aos nossos crianças que se tornarão adultos amanhã, então, para não punir o adulto, eduque a criança. Para não ter populações carcerárias, eduque a criança, né? E esse movimento é um movimento teoricamente simples, mas precisa de vontade. Enquanto eleitores, enquanto governantes, precisa de um movimento geral, né? Todos indo na mesma direção, no mesmo sentido, buscando o mesmo caminho de evolução. E eles estão nos falando aqui que é preciso a gente ser otimista, que esse movimento, então, vai aumentar de 25% para 40% da humanidade, daqui a pouco, daqui a alguns anos, 50%, daqui a algumas décadas, 70% da humanidade composta por pessoas do bem. Esse é o movimento que a gente vai fazer, usando do nosso livre-arbítrio e das nossas decisões, decisões convictas de sermos melhores. Com a espiritualidade continuando a nos ensinar, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então nós estamos estudando aqui sobre a porta estreita e a porta larga, que é uma forma do Cristo nos ensinar. Nós que estávamos lá 2000 anos atrás, não tínhamos ainda os avanços que temos hoje. Nós que estávamos na época do Cristo, não poderíamos receber um alimento que a gente não conseguiria digerir. Por isso ele se limitou conosco a falar através de parábolas e fazer analogias com exemplos de porta, de sementeira, de árvores, né, que a gente precisa para colher frutos doces, semear boas sementes. Então, todos esses exemplos do Cristo, todas essas máximas foram para a gente poder compreender. E hoje nós compreendemos melhor. Hoje nós somos bem mais do que éramos. E isso também tem que ser uma condição para a gente pensar assim, não, gente, eu tenho que ser otimista. Se hoje eu sou melhor, eu posso ainda ser melhor amanhã. Não é que falou aqui, ó, o presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Quer dizer, ele já falou para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, que aqui é o título do estudo de hoje, é esse caminho de ascensão, para frente e para cima, de forma, fazendo uma analogia, né? Assim, é o caminho da progressão e da evolução. Então, progressão pela intelectualização, pela busca pelo conhecimento, e evolução espiritual, quando a gente percebe que é esforçando para contrapor o mal em nós mesmos, arrependendo das coisas erradas, tendo a humildade para reconhecer, buscando oportunidades de reparação, que Jesus nos ensina a todo momento, que a gente deve fazer isso, esse movimento, né, de reparar o erro do passado, de passar pelas provas para perceber se realmente, fazer uma análise, se realmente eu superei, né, aqueles de nós que estiver passando por sofrimentos muito intensos, que às vezes pode até se caracterizar como sendo processos expiatórios, que também possam, todos nós, fazer esse movimento de reparação, de esforço, que é sempre contínuo. Então, a espiritualidade está falando isso aqui para a gente. Mais um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo. Vai falar para a gente do ponto de vista. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão
de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida. Aqui está falando do ponto de vista, né, da reflexão sobre a morte, que é importante mesmo a gente refletir para viver bem. Então, a libertação, falava-se antigamente, fora da igreja não há salvação. A espiritualidade nos ensina que fora da caridade não há o processo de libertação de nós mesmos. Porque a salvação não é algo externo. E ninguém veio aqui para salvar ninguém. Eu estou trabalhando na seara do Cristo, eu estou trabalhando com o Cristo, mas em última análise eu estou trabalhando por mim mesmo, para a minha evolução. Então, eu trabalhando para me libertar dessa analogia que a gente fez, dessa sacola cheia, né, de erros do passado, dessa montanha de erros do passado, essa libertação, esse movimento é feito por cada um de nós. Então, eles estão falando aqui para a gente ter esse sentimento de paz, é esse o movimento que a gente tem que fazer. Né, de ter um ponto de vista, uma percepção, né, uma mudança de percepção, para a gente poder fazer, determinar um ponto de mudança. A partir de agora, eu estou determinando para mim mesmo que os meus objetivos de vida vão ser mais elevados, que eu não vou buscar só as coisas que são consumidas pelo tempo, que a ferrugem consome, que a traça, né, que também Jesus nos ensina. Essas coisas que são perecíveis, eu não vou buscar somente elas mais, são necessárias para a subsistência, mas agora eu vou buscar algo mais. Eu estou determinando para mim mesmo, porque se a gente quiser ser mais feliz, não há outro caminho. Não nos iludamos. Não há outro caminho. Quanto mais nos esforçarmos por possuirmos as coisas, menos vamos ser felizes e mais escravos da posse vamos nos tornar. E essa posse do que realmente não nos pertence, ela não tem condição de trazer uma felicidade duradoura, é pura ilusão. Tornamos-nos escravos dessa posse. O caminho é esse que Jesus nos ensina, é o caminho da transformação, autotransformação, e é o caminho do bem, do amor. Ninguém de nós vai conseguir ser feliz na riqueza, na beleza, no poder, que são situações transitórias. Ninguém. Posso falar isso categoricamente, porque é o que os ensinos dos espíritos superiores nos trazem. Ninguém vai conseguir ser feliz. Então, se nós estivermos buscando só isso, é necessário um ponto de mutação na percepção. Né? Então, agora a gente vai fazer esse esforço. Olha, agora a gente já despertou, a gente já sabe que eu não vou ser feliz plenamente. Eu vou continuar buscando isso, o melhoramento social, né, a condição de sustentação das nossas famílias, profissional, tudo isso nós vamos buscar. Necessidade da existência na matéria mais densa. Mas eu não vou buscar só isso, eu vou buscar algo a mais. E a busca é essa. Quais os caminhos que a gente vai trilhar? Eu despertei para as coisas de Deus? Ou ainda vou buscar só as coisas que são do mundo? Né? Mais um trecho do Evangelho. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Está vendo? Por mais coisas erradas que eu faço, a todo momento eu faço, eu preciso da misericórdia de Deus. Misericordes. Isso vem do latim, que significa cordes, coração. Miseri,
miséria. Então, as misérias que eu carrego comigo mesmo, né? No meu coração. Deus é infinitamente bondoso e misericordioso. Então, por tudo isso que eu faço de errado aqui que está falando, ó, puxa vida, né? Ele está dando para a gente oportunidades de superação. Aí por isso que eu tenho que fazer essa determinação, arrepender, expiar, reparar, e tudo isso determina a ação, entende? Então é por isso que a gente tem que determinar para nós mesmos caminhos que precisam ser trilhados, mudando o nosso ponto de vista, não sendo mais somente pessoas materialistas, né? A gente já está buscando, todos nós já despertamos, o despertar da consciência já aconteceu. Precisa agora ter, né, esse esforço, essa vontade sempre ativa para superar, e a gente sabe que o caminho é esse. Então nós já determinamos o nosso caminho, vamos em busca desse caminho de felicidade que todo mundo quer. A felicidade não é deste mundo? Não, não é, Laura? Não é deste mundo, mas ele começa a ser construído aqui. Entende? Então, depende de cada um e depende de todos nós. Então a gente agradece a oportunidade.